A nossa aula de hoje é uma aula extra que fala em subníveis. Vocês têm que pensar o seguinte, não está no programa nem da URGS, nem da PUC, nem do Enem o pedido de subníveis. Às vezes eles fazem algum deslize e colocam na prova, como aconteceu no último vestibular da prova da URGS. Eu acredito que eles não vão pedir isso de novo, mas eu acho importante mostrar para vocês, porque muitos de vocês vão fazer vestibular para Caxias, e Caxias exige subníveis. Eu vou também dar uma faladinha em subníveis quando estiver ensinando química orgânica, porque a hibridização do carbono está relacionada com isso. O que nós temos que imaginar? Que os níveis, as camadas com elétrons, que foi o nosso último estudo, camada K, L, M, N, O, P e Q, os níveis que nós temos ali distribuídos, os elétrons, eles podem ser divididos em subníveis. Então, o que são os subníveis? É uma divisão de energia destes níveis. Ora, os subníveis são 4. E esses 4 subníveis são S, P, D e F. Nesses 4 subníveis, S, P, D, F, nós podemos adicionar um determinado número de elétrons, assim como nós fazíamos com os níveis. No subnível S, nós podemos acrescentar até 2 elétrons. Portanto, a camada K só tem elétrons no subnível S. Quando a gente fala no subnível P, que temos 6 elétrons, ora, no subnível P, onde nós temos até 6 elétrons, é o que vai acontecer na camada L. Então, observe, a camada K vai ser S2, onde ela vai ter os 2 elétrons num único subnível, que é o subnível S. Mas na camada L, nós vamos ter 2 elétrons em subnível S e 6 elétrons em subnível P. Quando nós vamos falar no subnível D, nós temos uma quantidade de elétrons possível até 10. Ora, se nós temos 18 elétrons na terceira camada, nós vamos ter elétrons em subnível S, em subnível P e subnível D. Então, a terceira camada vai ser S2, P6 e D10, se ela for uma camada que estiver completa. Quando nós temos o quarto subnível, que são 32 elétrons, nós também vamos ter elétrons no subnível F, porque o subnível F é um subnível que comporta 14 elétrons. Então, quando nós tivermos a camada N e a camada O, nós vamos ter 2 elétrons no S, 6 elétrons no P, 10 elétrons no D e 14 elétrons no F. Quando nós tivermos a O, nós vamos ter S2, P6, D10 e F14. Na camada P, que são 18 elétrons, eu volto a ter 2 no S, 6 no P e 10 no D. Observe, os elétrons sempre vão ser representados nos subníveis como expoentes. Quando nós temos a última camada, vai ser S2 e P6. Ora, quando eu vou me referir ao subnível S, vocês vão dizer, mas toda a camada tem subnível S. Qual é a camada que eu estou me referindo? Vai fazer com que a gente coloque na frente do subnível o número da camada. Então, a camada L é o número 1, vai ser 1S2. Na L, que é a segunda camada, eu vou ter 2S2, 2P6. Na M, que é a terceira camada, eu vou ter 3S2, 3P6 e 3D10. A quarta camada, que é a camada N, vai ser 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Aqui eu tenho 5 na frente dos subníveis e aqui agora eu tenho 6 e na última camada 7S2, 7P6, completando, portanto, cada uma dessas camadas. Isto aqui seria uma discussão camada por camada. Então, quando eu vou lá e digo assim, o elétron está no subnível 4P, eu estou dizendo que ele está no subnível P da quarta camada. Então, esse 4 está me indicando qual das camadas eu estou me referindo. Essa distribuição, desta maneira, ela não é a distribuição como o elétron entra no átomo. Linus Pauling descobriu que a ordem de entrada do elétron dentro do átomo obedecia um critério de energia que não era linear.
Não é primeiro lota a K, depois lota a L, depois lota a M, que não é assim. Portanto, olha aqui, ó, como justificar, por exemplo, que um átomo de cálcio tenha a distribuição em camadas igual a 2, 8, 8 e 2, se nessa camada aqui cabem 18. Como justificar isso aqui? Quem conseguiu explicar o que acontecia foi Linus Pauling, dizendo assim: o elétron vai entrar no átomo seguindo primeiro um S, depois 2S, depois 2P, 3S2, depois volta 3P, 4S, volta lá no 3D e vai fazendo essas linhas diagonais e completando e preenchendo cada uma das camadas. E aqui terminou o átomo. Observe, a ordem de entrada do elétron é uma ordem em linha diagonal. Ora, quando eu vou ler o diagrama e falar como será um átomo de cálcio onde eu vou distribuir 20 elétrons, como será a distribuição desse átomo? Ora, eu vou seguindo aqui. Ele será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Mostrando justamente isso. Olha aqui, ó. Na camada K tem 2, na camada L tem 8, na M tem 8 e na última camada tem 2. Observe, se eu fosse por linha, eu botaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d2. Isso não pode acontecer, porque na última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, o cálcio não será 2, 8, 10. O cálcio será 2, 8, 8, 2. E quem explica a ocupação do 4S antes do 3D é o diagrama de energia do Linus Pauling. Então, nós teremos aqui a ordem de entrada do elétron dentro do átomo. Observe, se eu for representar um átomo de ferro, que é um elemento químico de transição, como eu farei seguindo esse diagrama? Ora, o ferro é um elemento químico que tem número atômico 26. Se ele tem número atômico 26, ele terá 26 elétrons no seu estado original. Nós vamos ter aqui, portanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Eu vou apagar um pedacinho aqui para ficar evidente a distribuição do ferro e eu vou ter a seguir 3p6, 4s2 e 3d6, completando os 26 elétrons, seguindo a ordem do diagrama. Quando eu chego no 3d6, observe, o 3d6 não é a última camada. Como é que eu sei quais serão as camadas? Ora, eu vou olhar o número da frente. Na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho 8 elétrons e olhe agora para a terceira camada. Eu tenho 2, eu tenho 6 e eu tenho 6, completando os 14 elétrons que foi previsto para o ferro ter conforme a sua distribuição. E quantos elétrons o ferro tem na última camada? Na última camada ele tem 2. Então ele vai ser a 2, 8, 14 e 2. Observe, quando um elemento químico é representativo, o subnível mais energético é o da última camada. Olhem para o meu átomo de cálcio aqui. Este é o subnível mais energético. Subnível mais energético. E ele tem o maior número na frente, que é o número 4. Então, além de ser o mais energético, ele é o da última camada. Então, coincide o subnível mais energético com a última camada. Este é um elemento chamado representativo. Ora, se nós formos olhar para o ferro, olha o que aconteceu. Qual o subnível mais energético do ferro? O 3D. Este será o subnível mais energético, de maior energia do meu átomo. Mas o 4S é que é o subnível da última camada. Isso é característico
característico de elemento de transição. Os elementos de transição são elementos químicos onde o subnível mais energético não é da última camada, é da penúltima. E se for um elemento de transição interna, o subnível mais energético será o da antepenúltima, porque daí será um subnível F. Então, isso é uma maneira de eu identificar. Claro que se eles me derem a distribuição e me perguntar que elemento químico é aquele, eu vou simplesmente somar os expoentes. Porque ao somar os expoentes, eu identifico na tabela quem é. Eu vou somar e vai dar 26, eu vou na tabela, procuro o ferro, sei que é o 26 e o exercício fica pronto. O problema maior é quando aparece, por exemplo, numa prova de Caxias, que é bem habitual, eles me perguntarem assim, ó, e o ferro mais 2? Como será essa distribuição? E daí nós temos que pensar o seguinte, da onde vai sair os 2 elétrons que ele vai perder? Porque o ferro mais 2 é um cátion, que perdeu 2 elétrons. Da onde eu vou tirar esses 2 elétrons? Ele vai sair do 3D ou do 4S? É claro que ele vai sair do 4S, porque o 4S é a última camada. Então, a distribuição do ferro mais 2 vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D6. Por quê? Ele perdeu esses 2 elétrons, que eram os elétrons da camada mais externa. A camada mais externa não é obrigatoriamente a camada mais energética. Uma maneira interessante de nós estudarmos isso aqui, em lugar de ter que montar o diagrama de Linus Pauling, em lugar de ter que decorar o diagrama, é pela tabela. Se nós imaginarmos uma tabela periódica aqui, vou apagar aqui para deixar o meu quadro limpo, para ficar bem evidente e eu mostrar para vocês que é a mesma coisa que jogar batalha naval. Imagine aqui comigo, eu tenho uma tabela periódica. Grupo 1, grupo 2, os metais de transição, que vão do grupo 3 até o grupo 12. Eu tenho os elementos aqui, que envolve o resto da tabela, que é do grupo 13 até o grupo 18. Grupo 1 e 2. Os elementos que eu vou colocar rosa são os elementos chamados representativos. Grupo 1, 2, 13 ao 18. Esses elementos, o subnível mais energético é o subnível S. Quantos elétrons mesmo cabia no subnível S? 2. Quantos elementos químicos o subnível mais energético é o S? Quantos grupos o subnível mais energético é? 2. Então eu vou dizer assim para vocês, o grupo 1 vai ser sempre S1 e o grupo 2 vai ser sempre S2. Então aqui ó, eu vou olhar como será a configuração eletrônica do bário. Onde o bário está? O bário está no grupo 2, então ele é S2. Em que período está o bário? O bário é um elemento do 6º período. Então eu vou lá e digo para vocês, a distribuição do bário estará correta quando ela terminar em 6S2. 6 é o período, vai estar indicando qual o subnível da última camada. Qual a última camada? Que é a 6. E o S vai me dizer qual é o subnível mais energético. Observe, nós temos 6 colunas fazendo esses elementos aqui, do 13 ao 18. E eu chamo esse bloco de bloco P. Aqui nós vamos dizer que o subnível mais energético é o P. Na ordem, gente. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. O grupo 13 é P1, o grupo 14 é P2, o grupo 15 é P3, P4 para o grupo 16, P5 para o grupo 17 e P6. Completando a nossa distribuição com 8 elétrons, eu tenho aqui os gases nobres. Aí, agora a configuração eletrônica é a do cloro. Como vai terminar o diagrama de Linus Pauling para o cloro? Eu vou lá e digo, ele é um elemento do grupo 17, então ele vai terminar em P5.
Porque o grupo 17 termina em P5. Toda a coluna 17. Mas qual é o período que se encontra o cloro? O cloro está no terceiro período. Então a sua distribuição eletrônica irá terminar em 3P5. Essa é a melhor maneira de trabalhar com os subníveis. A gente não precisa montar o diagrama. A gente só precisa saber que ele existe e foi a partir dele que isso foi montado. Agora, observe o que eu vou chamar de bloco D. O bloco D são os elementos que vão do 3 ao 12. Esses elementos, o subnível mais energético deles é o subnível D. Mas observe, ele não pode ser da última camada. Porque se ele for da última camada, o meu átomo vai ter mais de 8 elétrons na última camada, que a gente sabe que não pode. Então o que eu vou imaginar que vai acontecer aqui? Todos esses elementos que estão aqui, o subnível da última camada vai ser S2 e o D vai ser da penúltima camada. Então a gente diz assim, os elementos de transição são NS2, N-1, D. Que número vai aqui? De 1 a 10. 1 é do grupo 3, 2, 3, 10. Então, eu vou começar lá com D1 e vou chegar aqui com D10. Por exemplo, como ficará a distribuição? Como será o subnível mais energético do ferro? Eu vou lá, procuro o ferro na tabela. O ferro é um elemento do grupo 8. Conto. Até o grupo 8 vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai terminar em D6, porque é o grupo 8. Qual o período que se encontra o ferro? O ferro está no quarto período. Como será a sua distribuição? 4S2, 3D6. Por que 3? Porque é da camada anterior. Observe, a mesma coisa que eu tinha falado para vocês. Isto aqui, que está aqui, é a última camada. E isto aqui que está aqui é o subnível de maior energia. É o subnível mais energético. Todos os elementos que estão aqui vão ter essa estrutura de distribuição. Como é que eles podem pedir isso numa prova? Eles dão essa distribuição e perguntam o que significa um átomo ter como subnível mais energético o D. Significa que ele é um elemento de transição. Se for um elemento de transição interna, que são aqueles elementos que a gente coloca na parte de baixo da tabela, bom, esses elementos que nós vamos adicionar aqui é chamado bloco F. O subnível mais energético é o F. Mas vou dizer uma coisa para vocês, isso não aparece em provas. O que aparece são os elementos representativos, predominantemente, e alguma coisa de transição para a gente ser capaz de reconhecer. O melhor jeito de trabalhar, na minha opinião, com subníveis é sabendo desses blocos SPDF. Junto com esse vídeo, eu vou colocar alguns exercícios que exigem esse conhecimento para resolver. Aparece num plantão que eu resolvo todas as tuas dúvidas, ok?